Dando continuidade às atividades do seminário, anunciamos agora o segundo painel, LAUTECS 1. Convidamos para presidir a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. Como painelistas, convidamos os senhores Ricardo Fernandes e Virgínia Ribeiro. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti. Meu bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder participar deste importante evento da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, sob a coordenação geral do ministro Raul Araújo e coordenação científica do ministro Vilas Boas Cueva, caros amigos a quem agradeço o convite para presidir este segundo painel que tratará sobre LAUTECS. E temos a participação de dois especialistas, doutora Virgínia Ribeiro e doutor Ricardo Fernandes, a quem pedirei a compreensão de procurarem enxugar ainda mais um pouquinho o tempo de exposição. É natural que nos congressos essa questão do tempo sempre seja uma preocupação. Como teremos ainda, posteriormente, outros painéis, e estamos um pouquinho atrasados no tempo, eu vou pedir a gentileza de tentarem expor no prazo de 15 minutos. Se esse pedido fosse feito a juristas tratando do direito, certamente seria uma missão impossível. Mas, com a capacidade de síntese que eu sei que os eminentes professores têm, acredito que será possível nos limitarmos a esse período. Eu passaria, então, de imediato a palavra à doutora Virgínia Ribeiro, apresentando-a a todos, mestranda pela Universidade de São Paulo, USP, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogada especialista em Direito Societário e cofundadora do Apriori Legal Tech, vencedora da primeira etapa do Global Legal Hackathon, com a Apriori Contrato, ferramenta que utiliza a inteligência artificial para a revisão automatizada de contratos. Eu deixo, então, a professora Virgínia Ribeiro à vontade para a sua exposição. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui aos excelentíssimos ministros, aos professores Juliano e Alexandre Zavalha, que gentilmente me convidaram para estar aqui hoje, apresentando o Apriori Contrato, que é, na verdade, o produto do Apriori, que é a startup da qual eu sou fundadora, e que propõe a aplicação da inteligência artificial para solucionar uma questão específica dentro do direito. Então, dizendo um pouco de quem nós somos, quem está no time, quem está na frente desse time sou eu, advogada, faço mestrado. Na verdade, esse projeto, inclusive, surgiu a partir da minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo,
quando eu senti necessidade de automatizar, na verdade, a análise de alguns documentos jurídicos que eu precisava para poder otimizar a minha pesquisa. Entrei em contato com a Luísa, que é minha amiga já de longa data e que há 14 anos trabalha na área de Data Science. Já liderou uma equipe de mais de 30 data cientistas, já implantou projetos em Singapura, nos Estados Unidos, com análise preditiva. E dessas conversas que tivemos a ideia de começar a pensar algo um pouco mais específico para o direito, que também pudesse ser um produto que auxiliasse outros advogados e outros acadêmicos como a mim. A Luísa trouxe um time de desenvolvedores que estão trabalhando no aprimoramento da ferramenta, todos eles cursando mestrado. Então, o Lucas, que é cientista de dados, faz mestrado com ênfase em robótica. O Alan, também cientista de dados, também cursa mestrado, mais voltado para a parte de machine learning. O Isaac é mestre pelo FMG, já na parte de extração de dados. E o Cláudio, que, na verdade, ele é o único que não tem tanto esse viés acadêmico, mas auxilia a gente muito na parte de business. Ele já teve uma startup, alguns de vocês talvez até conheçam, que chama Melhor Câmbio, que é uma startup que faz análise para fazer buscas de câmbios de moedas. Bom, o A Priori a gente lançou no Global Legal Hackathon, que foi o hackathon, na verdade, é uma maratona de hackers. Foi um final de semana em que foram vários programadores do mundo inteiro. Os números do hackathon foram 40 cidades participantes simultaneamente, em 22 países, mais de 5.000 participantes no mundo inteiro, e mais ou menos entre 600 e 1.000 times. Nós ganhamos a primeira etapa regional, que foi promovida pela Comissão de Direito das Startups da OAB Minas Gerais, e pelo CID, que é a aceleradora do governo do Estado de Minas Gerais. E desde então, começamos também a participar de outros programas, e estamos juntos com a Oracle, que hoje é quem fornece o nosso sistema de nuvem, a nossa infraestrutura e certificação de segurança. Então, qual é a tarefa jurídica que a gente se propõe a otimizar? Como o professor Flávio mesmo já adiantou um pouco, né? A gente está trabalhando com a análise de contratos. Então, o nosso case inicial, na verdade, foi até muito baseado na minha experiência como advogada. Eu trabalho na área de fusões e aquisições há 6 anos. E nos processos de due diligence, auditoria legal, geralmente a gente tem um gargalo muito grande entre a quantidade de volumes de documentos repetitivos para serem analisados e no curto espaço de tempo, muito em função das negociações que acontecem nesses tipos de operações. Então, fazendo um fluxo, por exemplo, de um dia de trabalho meu ou de um advogado júnior, que geralmente são quem fazem essas análises, teriam uma demanda de 50 contratos, demoraria mais X horas para organizar, mais um tempo para analisar e mais um outro tempo, que é talvez o maior tempo, que seria essas duas últimas fases, que seria de análise e de entrega de relatório, olhar contrato por contrato, identificar cláusula por cláusula e conseguir gerar alguma inteligência em cima daquilo. Então, com o A Priori, a gente pretende, na verdade, a gente já vem fazendo isso, otimizar principalmente essas duas últimas fases, que são as fases de análise e de produção dos relatórios jurídicos. Bom, e a partir do contato que a gente começou a ter com o mercado, a gente foi percebendo que não só na área de auditoria legal, mas principalmente na fase de processamento de contratos repetitivos, existia esse desejo, existia essa demanda, tanto dos departamentos jurídicos quanto dos escritórios de advocacia, de conseguir otimizar a análise daqueles contratos que são mais recorrentes, como, por exemplo, contratos financeiros, contratos imobiliários, acordos de confidencialidade e todo tipo de contratação que é mais recorrente, que são trabalhos que geralmente agregam pouco conhecimento para a rotina do advogado. Então, a ideia do A Priori Contrato, ele serve muito mais como uma ferramenta de apoio para o advogado, proporcionando uma automatização dessa tarefa repetitiva de análise de documentos, a redução do trabalho manual, o aumento na produtividade das tarefas pelo advogado e a precisão e acurácia na entrega, porque depois de várias horas analisando o mesmo tipo de contrato, a gente sabe que a gente fica muito mais sujeito a erros e a nossa entrega talvez
pode até, em determinados casos, prejudicar o cliente. Então, a ideia é permitir que o advogado possa alocar o seu tempo em tarefas mais complexas e estratégicas, principalmente no advogado que trabalha com contratos que geralmente é muito mais exigido dele uma expertise de negociação. Então, ele precisa também ali ter as informações mais rápidas para ele conseguir tomar decisões mais precisas. Bom, como fazemos aqui, eu fiz uns desenhos mais de como eu entendo como funciona, eu como advogada, não especialista na área de tecnologia, deixando isso aqui bem claro, mas como os professores Jaime, Flávio e outras tantas pessoas aqui vão falar para vocês hoje de uma forma muito mais técnica, eu desenhei um esquema bem mais simplificado de como eu entendi como funciona o Machine Learning, que é a base da nossa tecnologia. Então, fazendo uma comparação do que, em tese, talvez não muito tecnicamente, eu poderia chamar de programação clássica, a gente teria os dados e as regras, que seria, se acontecer algo, o resultado vai ser aquele que está programado, programado no software. E ele dá as respostas. Então, se eu tiver um input, por exemplo, eu gero um template de contrato. E no Machine Learning, na verdade, o que você aporta na tecnologia são os dados, as respostas que você quer, para ele gerando regras. Dessas regras, ele gera um modelo, e esse modelo ele consegue aplicar em novos documentos. Então, basicamente, quando a gente fala de contratos, os dados são os próprios contratos, as respostas são, por exemplo, as cláusulas que você quer identificar naquele contrato, as cláusulas que são mais recorrentes naquele contrato. Ele vai gerar um modelo para aquele contrato específico, e a partir do momento que a inteligência artificial, a tecnologia, entendeu qual é o modelo para aquele contrato, ele pode aplicar em novos contratos e ir gerando a otimização dessa informação, da entrega dessa informação. Bom, então o sistema de Machine Learning ele é treinado ao invés de ser necessariamente programado. Não é que ele não é programado, mas a base dele é a base de treino, a base de ensino. Então, o advogado precisa ensinar, num primeiro momento, para esse algoritmo, qual é a relevância daquela informação e se aquela informação realmente precisa ser extraída dos documentos. Então, a partir disso, o sistema toma decisões com base nas regras, aprende com a experiência e aprimora com o volume de dados. Vou otimizar aqui um pouco, porque, na verdade, acho que esses exemplos aqui já foram ditos e vão ser ditos também ao longo do dia, são alguns usos conhecidos da inteligência artificial, e aqui a gente trabalha com processamento de linguagem natural. Bom, como funciona a nossa solução? Então, quando a gente está trabalhando com alguns clientes, então, primeiro a gente tem um processo inicial de conhecimento, de entendimento de quais são os contratos e quais são as fontes em que esses contratos, por exemplo, numa empresa, se eles ficam numa nuvem compartilhada, se a nuvem é privada ou se eles já usam o sistema de cloud. E aí, a partir desse momento, a gente faz uma gestão dos documentos utilizando uma técnica que chama de clusterização, que é a separação dos contratos por grupos, que é uma técnica de inteligência artificial não supervisionada. Então, a própria tecnologia, a própria máquina, ela consegue identificar quais são os padrões para poder separar os contratos por tipo. Na etapa seguinte, aí o sistema também ele cria um modelo a partir dessa separação por grupos. Na etapa seguinte, a etapa efetiva de treino, que é a base, na verdade, esse é o coração da nossa solução, onde os advogados, e a gente tem uma interação maior para poder aportar esse conhecimento. E a terceira fase, que é a fase de customização, que é quando a gente vai discutir e sentar com cada cliente para entender quais são os usos e para que ele quer usar aquela informação. Por que para ele é importante uma informação e não a outra, e quais são os tipos de gráficos ou os tipos de relatórios que ele precisa gerar. Bom, então, enfim, vou até passar um pouquinho mais rápido aqui para não me exceder no tempo. Mas esse ciclo seria o ciclo completo da fase de treinamento do Machine Learning, em que, na primeira fase, eu teria aqui o treinamento dos contratos, a classificação dos documentos e a geração do modelo, para, na fase de operação, o modelo já começar a atuar de forma autônoma com as informações que foram aportadas pelo departamento jurídico, ou pelo escritório de advocacia, ou mesmo pelo gabinete, conforme o caso. E aí, deixa eu botar aqui, bom. Então, na parte de customização, o que a gente enxerga
que a gente consegue entregar, por exemplo, para os tribunais ou para o Tribunal Superior. Seria na aplicação da informação. Então, por exemplo, a gente sabe que existe uma gama de contratação, por exemplo, por licitação ou inexigibilidade de licitação em vários contratos que existem, que são gerenciados pelo setor público, ou mesmo documentos que são gerados do âmbito dos processos. Então, muitas disputas são decorrentes de contratos. Então, o que a gente vislumbra é que, utilizando as duas primeiras fases de segregação dos documentos e de aplicação do machine learning, a próxima etapa seria a entrega, que aí seria diferente para cada setor que a gente dialoga. No setor público, o que a gente entende é que a gente consegue contribuir com apoio jurídico para a construção tanto de modelos de contratos, a partir desse histórico existente dentro dos tribunais, na fase de contratação ou mesmo na fase de processamento de peças processuais, para entender mais rápido do que aquele processo está falando. Então, eu tenho uma disputa que tem alguns contratos que são muito repetitivos, então aquela informação ela pode estar mais óbvia para o assessor ou para o assistente que está analisando, ou mesmo para o juiz ou para o ministro, que precisa daquela informação de uma forma mais automatizada. Na parte de auditoria interna, então, processos de compliance, de verificação de não conformidades. Então, a gente quer entender, nos últimos 10 anos, qual foi a média de preços que foi aplicada para determinado tipo de processo de concorrência. Então, isso também é uma possibilidade. E gestão contratual e da base de contratos e da base de alertas, que é, por exemplo, eu quero, a partir desse processamento desses contratos, eu quero criar alertas de quando um contrato está vencendo, de quando eu preciso recontratá-lo, ou se uma das partes está realmente adimplente ou não com as obrigações contratuais. E na parte também de estatística, que é simplesmente a parte de conhecimento, que a gente quer entender todos os contratos que existem e de que forma que tem sido a contratação, por exemplo, dentro do tribunal. Então, é a primeira fase, talvez, de conhecimento, que é o que a gente mais tem sido demandado, porque o que a gente tem percebido é que, antes das pessoas quererem, na verdade, um sistema de machine learning para otimizar uma decisão, elas querem antes entender o que foi feito no passado, né? Como que é o comportamento daquele órgão, naquela contratação específica, ou daquele departamento jurídico, por que no passado foi feito daquela forma, porque a gente ainda está nessa fase de estruturação e de digitalização da informação, e muito mais do que já chegar, olha, inteligência artificial vai resolver todos os problemas e vamos conseguir entregar uma solução maravilhosa, as pessoas falam, poxa, mas eu queria entender o meu passado antes de qualquer coisa, eu queria entender quais são as informações que eu tenho ali armazenadas. Bom, e aqui tem um vídeo, deixa eu ver se vai passar super rápido, para mostrar para vocês aqui um case que a gente está trabalhando, bem rapidamente, assim, um vídeo que mostra como que funciona a nossa ferramenta. Então, bom, faz um upload do documento, ele integra tanto como eu disse, com a nuvem com nuvem dedicada ou com servidor interno, e a partir desse momento você seleciona, ele vai vai identificando cláusula por cláusula do contrato, como se ele formasse no primeiro momento um banco de índice das cláusulas de uma forma mais automatizada. Você consegue selecionar as cláusulas, fazer a seleção específica dos textos, se for o caso, identificando contrato por contrato, validando também a própria informação que o sistema já tem aportada nele. Bom, e aí a gente tem a parte da geração de relatórios, que pode ter uma seleção, por exemplo, eu quero só ver os contratos de tal data até tal data, ou eu quero, por exemplo, só os contratos que têm cláusula de vencimento antecipado, por exemplo. Então, eu seleciono esses contratos, eu posso gerar um relatório, tanto em Excel, a gente está trabalhando mais com o Excel e o Word, mas tendo possibilidade, talvez, de fazer a integração com outros instrumentos, com outras ferramentas do pacote Office. E aí, no final, tem essa terceira parte, que seria uma customização para mostrar um dashboard, ou um simples relatório, ou uma simples métrica estatística, mostrando todos os contratos que foram processados e as informações mais relevantes que foram solicitadas para o cliente. Bom,
para finalizar minha apresentação, eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem sobre o novo direito, inovação vai mudar o direito, e aqui eu acho que a gente já falou muito sobre essa questão do medo que os advogados têm com a tecnologia, que parece algo que é um bicho de 7 cabeças. E eu, como advogada, tenho me feito muito esses questionamentos, mesmo porque eu não sou matemática, não sou estatística, e eu acredito que eu nunca vou ser. E a tecnologia, ela veio para mim muito mais de início como uma questão, uma necessidade de fazer um trabalho mais eficiente, de ter um trabalho de maior qualidade, de gastar menos tempo com coisas que eu sei que não vão me agregar tanto e poder utilizar o meu tempo de uma forma mais otimizada. Tem a professora Dana Remus, que é da Universidade da Carolina do Norte. Ela tem uma palestra muito interessante na Universidade de Toronto, que ela diz que o direito, na verdade, ele tem sido pressionado de fora para dentro. Essa nova tônica da eficiência, na verdade, é muito mais o que o mercado tem imposto para nós, advogados, do que um desejo nosso de efetivamente inovar, de efetivamente querer fazer diferente dentro do campo da tecnologia. Mas o que eu fico, às vezes, me questionando é se a gente também não pode aproveitar essa onda para poder fazer diferente, para poder estabelecer novas formas, às vezes, de olhar o mesmo processo, não fazer algo que não existe, mas pegar o que existe e transformar ele para algo que seja sustentável, integrativo e que a gente possa usar como advogados de forma colaborativa. Então, só talvez para contribuir aqui com os debates que vão ser feitos no final desse seminário, o que eu acredito que a gente, como advogado, tem que pensar diariamente e refletir sobre as questões envolvendo tecnologia seria um novo foco de trabalho, que é a mudança nos processos e procedimentos, uma nova forma de trabalhar, o novo foco do trabalho e uma nova forma de trabalho. Na verdade, o foco é como você olha o direito, qual é o campo de incidência do direito e quais são as novas questões que estão surgindo do direito. E a nova forma de trabalho seria os novos processos, os novos procedimentos. Então, por exemplo, no campo contratual, eu fico me questionando, será que algum dia alguns litígios envolvendo contratos, eles não vão ser simplesmente eliminados? Né? A gente vai ter, a informação ela vai estar tão disponível e vai estar tão padronizada que talvez a gente não vai mais ter processos judiciais para determinados tipos de contrato. E, por último, são as novas competências profissionais, que é a necessidade do advogado ter um pouco mais de multidisciplinariedade e uma mentalidade colaborativa para poder aprender novos conhecimentos, não necessariamente ser um especialista naquilo, mas ter o desejo investigativo e a mente curiosa para poder atuar de uma forma sustentável com a tecnologia. Muito obrigada. Agradecemos à professora Virgínia Ribeiro por sua exposição muito precisa e objetiva, que já nos desperta aí outros questionamentos. Vamos já em seguida prosseguir no painel com a exposição do Dr. Ricardo Fernandes, que é pós-doutorado em Legal Informatics no Codex, do Stanford Center for Legal Informatics, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, no mestrado e doutorado, fundador do Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial e sócio fundador da Legal Labs. A palavra o professor Ricardo Fernandes. Obrigado, presidente, ministro Rogério Schietti. Obrigado a Virgínia que me antecedeu. Boa tarde, Bruno. Vou chamar tarde, porque você já puxou aí, chegou mais atrasado. Mas obrigado pela sua fala, a gente está um pouco atrasado, eu vou tentar fazer meu tempo em 20 minutos, tá? Por quê? Acho que no final eu preciso contar para vocês um pouco do projeto do Vitor, todo mundo está ansioso para entender um pouco, né? Que é o que a gente está construindo para o Supremo, mas antes disso eu vou falar um pouco da Legal Labs, o que está acontecendo, aí depois eu visto o chapéu ali de professor e conto para vocês o que a gente está construindo pela universidade, tá bom? Primeiro eu queria agradecer ao ministro Cueva e ao professor Juliano, que escolheram muito bem as palestras. Assim, vai ser difícil à tarde aí o pessoal manter o nível, vou tentar segurar o nível, acho que essa mesa está aqui tentando, porque escolheram muito bem o professor Jaime, que deu a introdução sobre a tecnologia, e o professor Flávio, que é exatamente muito parecido com o que a gente está fazendo, a gente é AI Builders também, somos as duas únicas empresas da América Latina consideradas pela Intel construtores de IA,
construtores de inteligência artificial. A gente fica muito orgulhoso, eu do lado do direito, ele do lado da tecnologia, e é o casamento dessas duas coisas, bom sentido, mas é a junção desses conhecimentos que torna resultado, principalmente Deep Learning, tá? Que é a tecnologia mais potente hoje. Então, eu vou tentar passar uma visão geral. O nosso desafio inicial foi, primeiro, o contexto jurídico, a gente tem linguagem desestruturada. Eu, como originário de processo civil, falei, cara, a gente não consegue lidar mais com 100 milhões de processos. Existe um movimento que é uma abertura muito grande da porta do judiciário, até a gente já escreveu algumas coisas sobre isso. Em 88, a gente sai de uma repressão, a gente tem que abrir a porta de entrada, todo mundo tem que ter acesso. Então, esse é um princípio muito valoroso para o brasileiro, né? Só que essa porta foi se abrindo e a litigação foi aumentando, os juizados especiais vieram, batemos 100 milhões, né? E aí agora a gente precisa resolver esse problema sem fechar a porta, ou seja, a gente tem que dar vazão a essa tecnologia. E eu parabenizo também ao ministro Noronha, que saiu ontem, né, a fala dele, de que vai aplicar investimento nisso, e bate com o que o professor Flávio falou também, que eu acho que esses investimentos são necessários para o desenvolvimento de tecnologia. Tá? Um número que aí eu vou pedir, vou citar a fonte, foi o Rodrigo Felizdório, que é do TCU, que me passou um número que são, em 2031, o tamanho do mercado, assim, eu vou começar pelo macro para depois descer no micro, tá? O tamanho do mercado de inteligência artificial no mundo, daqui a 10, 12 anos, a gente vai ter 13, né? A gente vai ter 11,7 trilhões de dólares nesse mercado. A competição é, hoje, China e Estados Unidos, e pela informação que me foi passada, e muito boa aquela informação, Rodrigo, 35% desse mercado está sendo buscado pela Arábia Saudita. Então, está chegando um terceiro case aí. Tá? De aplicação de trilhões de dólares também, bilhões e bilhões de dólares no desenvolvimento dessa tecnologia. E a gente precisa fazer uma opção no Brasil. O judiciário é um grande player, todo o judiciário como todo, e assim, a gente vai mandar essa tecnologia para ficar no Brasil ou vai mandar para fora? Quando a gente treina algoritmos que estão na nuvem, e aí eu compartilho muito da posição do professor Flávio, quando a gente treina algoritmos que estão na nuvem, mas nem são hospedado no Brasil, a gente está treinando máquina e tecnologia que não fica no Brasil. Então, a gente vai sempre distanciando e vamos continuar sendo uma sociedade agrária. A gente tem grandes oportunidades, não só no direito, mas de desenvolvimento de tecnologia. As universidades estão cadentes, está vindo muito profissional bom das universidades, principalmente das federais, mas das universidades estão criando pessoas, assim, profissionais que estão aprendendo a construir IA. A gente faz parte disso, tá? Então, o primeiro trabalho que a gente fez, então, passeio macro e vamos embora. Ah, não, primeiro trabalho não. Antes disso, só dar um contexto. Nosso objetivo é pegar linguagem desestruturada, ou desestruturada mesmo, e transformar numa linguagem pelo menos semi-estruturada, tem limpeza de dados, tem muita coisa que precisa ser feito ali. Então, são desafios grandes que a gente tenta fazer, sabe? De provocar mesmo a decisão, assim, de construir formas da máquina tomar decisões simples, não é a decisão judicial, a gente sempre se posiciona sempre com o humano após análise do que a gente tem feito, tá? Sempre, a gente não faz nenhum projeto tirando o humano da frente da decisão final, tá? Então, primeiro, só falar da experiência, o Codex é o Centro de Inteligência Artificial, de Legal Informatics, é o maior centro do mundo, assim, ele fica na Califórnia, Stanford. Eu estudei lá, tive a oportunidade de passar um tempo lá no passado. Pô, a gente está fazendo muita publicação em conjunto, a gente está trabalhando muita coisa junto com o Codex, tá? Para vocês terem noção, a economia da Califórnia é maior do que a economia do Brasil, né? É a quinta maior economia do mundo, só da Califórnia. Então, eles estão produzindo muita coisa legal lá. Outro trabalho que a gente está fazendo, bem legal, mas esses são grupos de pesquisa com a Universidade de Amsterdã. E esse é como eu tenho 20 minutos, esse é um marketplace, é um overview de toda a tecnologia disruptiva olhada por Stanford em relação ao mercado americano. Tá? Então, a gente tem todas essas áreas de aplicações de tecnologia como um todo. Eu vou dizer que o judiciário está olhando para 3 dessas aqui. Tá? O judiciário está olhando para a Legal Research, que é uma tecnologia que é a pesquisa de jurisprudência. Eles querem muito, tem muito player aí dentro do judiciário, muitos tribunais querendo. E-Discovery, ou E-Discovery, que é, assim, em princípio, lava-jato, pegar a massa de documentos e identificar informações relevantes sobre aquilo. Tá?
TSE está olhando para isso, algumas pessoas do TSE já olharam, e prestação de contas, dá para fazer, a máquina ajuda a olhar aquela massa toda, e Analytics é a parte de gráficos, né? Então, vamos lá. Esse é o Mapa Brasil, várias startups, a gente ali está tentando ajudar o serviço público, mas é muito difícil fazer essa contratação, é difícil mesmo, apesar de ter um decreto de fevereiro. Como é que contrata? Eu conversei com várias pessoas aí, vários tribunais, vários órgãos têm chegado até a gente, falando, e aí, agora, como é que contrata? Né? Então, é uma dificuldade hoje. Então, o primeiro trabalho, vamos direto ao ponto e falar assim, o que a gente conseguiu construir. Primeiro foi a doutora Luzia, e aí eu falo dessa união entre engenheiros e direito. Se não tiver jurista no time, não sai. Porque se você passar esse desafio para o usuário, se você botar um juiz, um ministro, um assessor aqui, para ficar rotulando base de treinamento, como o professor Flávio falou, não sai, porque ele não tem tempo, ele tem toda a atividade dele para fazer todas as metas do judiciário, não sai. Então, a gente conseguiu jogar esse time interno, mas essa união também multidisciplinar, de cientistas de dados, engenheiros de produção, etc., e engenheiros de IA também, né? Que a gente consegue alguns resultados. Eu vou passar bem rápido, porque o tempo é pequeno, tá? O contexto que a gente olhou para uma Procuradoria de Estado e falou, eu acho que a execução fiscal é algo bem repetitivo e tem um volume muito grande. Então, a gente quis aplicar ali como começo. Tá? Muito processo, pouco servidor. E mais, servidor desmotivado porque fica copiando e colando as coisas. Né? E é caro. Servidor público é caro porque você contrata via concurso, ele tem uma estabilidade, etc. É caro ficar copiando e colando. Então, quanto menos copiar e colar, fica mais barato, então diminuição de custo. E segundo ponto, gera motivação nas pessoas estar fazendo algo mais desafiador. O serviço público tem uma dificuldade de motivar as pessoas internamente, e isso é o que a gente prioriza, dar para as pessoas atividades um pouco mais complexas intelectualmente. Tá? Desculpe. Esse, não vai dar para ver, mas eu explico aqui mais ou menos, mas esse é um fluxo das execuções fiscais, são 29 nós que a gente mapeou, esse era o fluxo inicial. A gente tem ali um fluxo de citação aqui no começo. Então, tem o CITES, depois tem que achar o devedor lá, e depois tem que... E aí vai na sequência, né? E não acha o endereço, então você fica em loop aqui. Para vocês terem noção, em dados do DF, aqui tem 80 mil processos. E não consegue sair daqui. Aí, então, isso é uma fase que é muito volumosa e muito repetitiva. Ficar mandando AR, novo endereço... Né? E assim, isso nem são procuradores que fazem, são analistas e servidores, mas mesmo assim é caro. Mas vamos lá. E aí todo o fluxo de busca de bens. Ali tem parcelamento, depois já que é citado, às vezes ele entra com parcelamento, que pode ser até antes, mas depois tem embargos, exceção de pré, depois ele fica parado para decisão. E aí busca de bens é todo aquele fluxo, Bacen-Jude, depois Renajude ali no final, e o Infojude. E aqui as extinções do processo. Ali ficaria mais fácil entender aqui, né? Mas é isso aí, são fluxos da execução fiscal. Então, esse problema inicial era um problema de processo civil. Eu estou aqui, eu tenho que ir para cá. Eu estou aqui, eu tenho que ir para cá. Então, as classes que a gente tentou pegar foram classes que a gente chama de estados do processo. Voltando um pouquinho, esses nós todos são onde o processo está. Então, a gente cavou 393 mil processos, a gente crawleou o tribunal, a gente foi até o tribunal e botou um monte de robozinho para ficar baixando aquelas informações, aí pegou uma massa de dados, e aí agora, com essa massa de dados, que é o cemitério ali, né, que o professor Flávio falava, o que a gente faz com isso? Aí a gente limpa o dado, etc., empilha esse dado, e a gente começou a mapear esse fluxo. Então, começamos a pegar as decisões, porque a gente queria gerar a petição. Então, começamos a pegar as decisões do magistrado e analisar o que ele quer. Entendeu? Já está me apitando aqui, dizendo que meu tempo está acelerado. O que ele quer? Então, vou passar aqui para o próximo, não vou entrar em deep learning, etc. Mas, quer dizer, me assustei aqui com o tempo para manter e perdi o foco. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Eu acho que assim, os professores da tecnologia sabem disso. Deep learning é hoje o estado da arte, a tecnologia mais potente, mas eu preciso de muito dado para utilizar mesmo esse tipo de tecnologia. Eu preciso realmente de muito dado. O que a gente utilizou? A gente criou na doutora Luzia 6 camadas de redes neurais, deep learning mesmo, são redes neurais recorrentes, a gente tem lá dentro rede convolucional, a gente tem lá dentro LSTM, e a gente conseguiu resultados absurdos, que 99,48% de acurácia para aquele contexto de base de treinamento, tá? Enquanto os humanos faziam 80%. Naquele processo repetitivo. Deixa eu voltar aqui.
3 servidores, 500 a 1.000 processos por dia, em 4 dias úteis, eles faziam aquela massa, tá? Estou falando da massa das execuções, estou falando de nada complexo. Tem uma premissa, tá, que eu parto sempre para falar isso quando a gente explica um pouco isso para as pessoas, inteligência artificial é vertical, ela não aprende horizontal, assim, de uma forma estratégica como as pessoas. Você só consegue fazer o que você ensinou. Se você ensinar ela para ver esse tipo de controle, ela só vai ver esse tipo de controle. Se você botar um copo na frente, ela vai falar, não é esse tipo de controle. É a mesma coisa. A gente ensinou ela a fazer só aquele fluxo. Daquele fluxo todo, a gente gerou 8 petições que são feitas sem contato humano. Claro que no final o humano avalia, etc. Tá? Então, o objetivo foi alavancar esse processo. Tá? O peticionamento, então, em 1 minuto e 52 segundos, você faz esse trabalho. Tá? Só para dar uma pesquisa que o pessoal de Stanford participou, não sei se vocês viram, advogados versus lawyers, ou advogados versus IA, que foi feito o seguinte, botaram contratos de NDA, doutora Virginia, contratos e processaram vários contratos, ficaram 3 anos treinando os modelos, e aí, no final, 95% de acerto da máquina, 80%, 85%, 84% do humano. Meu orientador no pós-doc participou dessa pesquisa, a gente está alavancando algumas coisas. Eles estão lá com investimento no Codas, com $10 milhões para investir só na pesquisa. Então, vocês estão vendo assim, que é um outro volume, por isso que dá certo, muita coisa. Assim, a gente no Brasil não tem cultura de investir nisso. Mas 68% daquele fluxo foi o que a gente fez com 8 petições. Então, a gente pensou, Pareto, 80-20, menor esforço, maior resultado, para conseguir isso. Beleza. E aí, o que a gente viu? Pifou. Ei. Alguém consegue me ajudar? Não, parou. Acho que acabou a pilha. Negócio de tecnologia sempre falha essas coisas. Você passa para mim? Por gentileza. Só o meu tempo. Pausa o tempo. Segura aí. É pitch, né? A gente está acostumado a falar rápido. Enquanto isso, vou fazer um convite para vocês. Dia 26 e 27 de setembro, está no final da palestra, mas eu já pausei aqui, vou fazer um convite. Dia 26 e 27 de setembro, a gente fez ano passado, foi dentro do TST, esse ano não cabe mais lá dentro, a gente está fazendo no CICB, vai ser em Brasília, todos convidados. 26 e 27, a gente está trazendo as principais referências mundiais sobre aplicações de tecnologia, direito e governo, muita coisa para judiciário, etc. Está trazendo a presidente da OAB dos Estados Unidos pela primeira vez no Brasil, ela está vindo. O pessoal da Estônia, que é uma economia totalmente digital, é um caso bem legal, é tipo o que Emirados Árabes está querendo fazer. O pessoal da Estônia, quando saiu da União Soviética, da parte política, da parte do comunismo lá, né? Socialismo / comunismo, eles não tinham dinheiro para construir o Estado. E aí eles, recém-surgido a internet, década de 90, eles aplicaram na tal da internet, no tal do digital, e hoje o custo do Estado é baratíssimo. Um dado lá também que o Rodrigo passou, quer dizer, o vídeo que o Rodrigo passou, bem interessante, que o Emirados Árabes está aplicando dinheiro para 2031, se liga no dado, pessoal, 2031, diminuir 50% do custo do Estado. É muito impactante isso, sabe? Isso é muito bom para a sociedade, eu acho. Claro, tem muita coisa também que tem que tomar os riscos, que o professor Jaime falou, tem que tomar cuidado, eu acho que isso é relevante, essa discussão. Depois a ONU, a gente fechou um trabalho com a ONU, que ainda está em desenvolvimento, aí, várias coisas desse trabalho, mas é um negócio de buscar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é avaliar como as prefeituras estão indo médio prazo. Então, são dados DataSUS, dados de Tribunal de Contas, e avaliar se as metas daqueles municípios, como é que estão indo. E aí, beleza? Que eu quero chegar no final e falar do Vitor para vocês. Depois a gente fez um projeto de Analytics, isso que era para uma empresa de energia, então é bem Analytics mesmo, tá? Você começa a analisar 27 mil processos, tantos estão envolvidos, etc. Isso é legal, aqui é Machine Learning mesmo, a gente conseguiu que a máquina entendesse o que são os precedentes. E aí ela pega sozinho o que são os precedentes. E a gente empilhou nesse formato, mas pode ser usado em outros formatos, tá? E a outra coisa que a gente conseguiu fazer foi identificar leis. Aqui não está aparecendo a cor, né? Mas a gente busca o artigo e a máquina busca sozinho o artigo. Mas aí eu já não estou mais ensinando qual é o artigo que eu quero. Você ensina ele a pegar o tipo de lei, de norma, né? E aqui é um mapa mais de pegar os juízes, métricas dos juízes, analytics. É algo mais simples. E agora eu vou dar uma pausa para a gente poder explicar algumas coisas, né? Primeiro ponto.
eu sei que eu não quero competir com vocês com o estômago, né? 2 projetos a gente está fazendo com o Judiciário, e eu queria falar dos 2. Vocês... 1 minuto? 0? Acabou? Tá bom. Então, Muffs and Dogs. Não sei quem já viu isso aí, me diz aí o que é bolinho e o que é cachorro. Me diz aí. Tenho certeza naquele terceiro ali, o segundo, você errou. É exatamente o dado do Judiciário hoje. O dado não é limpo. Como meu tempo acabou, eu vou só... 5 minutos? Obrigado. Então, o que eu vou falar? Assim, 2 projetos, tá? E aí eu tiro o chapéu da Legal Labs, deixa eu falar aqui agora como universidade. Queria elogiar muito o Supremo Tribunal Federal por essa iniciativa, que é uma iniciativa bem disruptiva mesmo, e que está bem legal. Assim, a gente está se esforçando muito, que é um projeto extremamente complexo, tá? No recorte do objeto, quando a gente falava com eles, assim, o que a gente faz primeiro? Cara, esquece o voto pronto, tudo pronto, como você começou a clicar, está tudo pronto, não está nessa fase ainda. A gente tem que construir esse conhecimento, a gente tem que fazer isso, construir os algoritmos, que é a fala do professor Flávio. Então, a gente fez um recorte nas repercussões gerais, tá? Então, a gente tem uma secretaria judiciária com 60 pessoas, acho que é mais ou menos esse número, e muita gente fazendo algumas coisas repetitivas ali dentro. E a gente identificou que uma das coisas repetitivas é a admissibilidade do recurso. Tem algumas questões objetivas, como questão de agravo, se teve ou não lá na segunda instância, algumas súmulas menos abertas, vamos dizer assim. Tá? É possível a gente olhar ali, beleza. E as repercussões gerais. E ali a gente tem 897 temas, então é um problema de classes diferentes, ali não é um problema de processo civil, mas é um problema de temas. Eu tenho que identificar naquela massa processual e nos processos que chegam, o que o advogado está falando, o que o juiz falou na segunda instância, para identificar e mandar para o humano um pouco mais categorizado, para aquelas pessoas mandar aquilo um pouco mais categorizado. Então é isso que a gente está fazendo. De resultado, eu não posso ainda publicar os resultados, vai ser, acho que, agosto, ou no Congresso vai ser falado, tem vários painéis ali que a gente vai publicar mesmo, resultados, tem um livro, etc. Mas, só para terminar o que a gente está fazendo do Vitor, a gente teve que osserizar muita coisa, ou seja, limpar muito dado, transformar muito texto sujo que sobe de processo antigo, que foi meio que fotografado, né, que foi digitalizado como imagem, então você tem que transformar essa imagem em texto. Isso a gente chama de limpeza de dado, ou ETL, que é Extract, Transform and Load, desse dado. Então, a gente teve que fazer isso, já foi bem adiantado, já acabou, a gente já limpou o dado, tá? Mas foram alguns meses fazendo isso. Depois disso, a gente criou alguns algoritmos de análise, que aí umas coisas que são muito boas para o judiciário como todo começo e fim de peça, a gente já consegue pegar, os algoritmos pegam isso. Escolher a peça para chegar mais fácil na mão do magistrado, isso está quase pronto com a acurácia muito alta. E a próxima fase agora, a gente já testou com 10, a gente está empilhando os algoritmos agora, a gente está no momento de estudar qual algoritmo que a gente vai usar, é Deep Learning mesmo, senão não sai, mas a gente tem 3 níveis, viu, professores? Só para a gente falar. A gente está trabalhando com 3 vertentes. Computação visual. Como assim? NLP? Não, é computação visual mesmo. A gente está pegando as imagens e passando alguns vetores nas imagens para buscar as palavras ali. É uma frente que a gente está testando. Ninguém no mundo fez isso. Porque ninguém no mundo tem um judiciário desse tamanho, pessoal. Que é o professor Flávio falava. Ninguém tem, não tem pesquisa para você olhar. Então, a gente está testando. Tá? Então, à frente tem menos gente trabalhando, mas a gente acredita no resultado. O segundo é o sistema especialista, que o professor Jaime falou, que é a primeira fase, que é o sistema baseado em regras, algo mais simples, mas tem muita coisa ali que está no metadado que a gente consegue ajudar. E o terceiro é NLP. E aí, dentro do NLP, a gente já testou 14 algoritmos e está indo bem. Para terminar, o doutor Fábio está ali, juiz assessor da Presidência do Rio, a quem eu agradeço a presença e agradeço também a oportunidade. A gente está fazendo agora o outro lado das execuções fiscais. Em agosto, a gente, a princípio, vai terminar um trabalho, e o trabalho é botar as execuções fiscais, ajudar o magistrado a pegar aquele volume, do lado agora dos magistrados, Bacenjúdios, Renajúdios, aqueles bloqueios todos, aquela massa bandando, citação e etc., as sentenças de extinção, aquela parte bem simples da execução, e automatizado. Só que a gente tem um número de 7 milhões de execuções fiscais, só no estado do Rio de Janeiro. Isso ajuda muito, porque custa muito caro. Eu ia fazer a conta antes de vir aqui, eu já tenho que terminar, mas é a última fala, presidente. Mas assim, eu ia fazer uma conta, mas assim, é mais ou menos 10 mil reais custa uma execução fiscal a vida dela toda. Multiplica por 7 milhões aí, vê quanto que dá. É caro, né? Se a gente diminuir um pouco esse volume, que o objetivo lá, para finalizar, é mandar o processo
para o hospital ali, que é o artigo 40. Vê se tem bem, e já manda embora. Depois disso, a gente não precisa mais olhar aquele processo, porque aquilo é crédito podre, que não presta. É esse o objetivo lá, tá? Depois eu entro em detalhes com vocês. Então, agradecendo a Intel também, porque é uma grande parceira, e fico à disposição para conversar com vocês ao longo do dia, e agradeço ao presidente. Agradeço, em nome de todos, a exposição bem instigante do professor Ricardo Fernandes. Acho que nos deixou muito com um pensamento muito aguçado, né? E lamentando não poder termos mais tempo para explorar esses temas. Eu, de imediato, passo a palavra ao doutor Bruno Figelson para também, com a compreensão do espaço temporal, em 15 minutos, abordar o tema de sua fala, apresentando, devo dizer que é doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sócio do Lima e Figelson Advogados, CEO do Sem Processo, diretor-presidente da AB2L, Head da Future Law, palestrante, autor de diversos livros e artigos. Pois não, professor? Obrigado. Diante do horário, até trouxe uma apresentação, mas acompanhando aqui os temas, eu vou me ater a falar basicamente do que a gente tem visto na B2L, e não vou passar os slides, que eu acho que eu consigo concentrar mais na ideia. Bom, basicamente, para a gente falar como é que está o ecossistema de inovação no Brasil, comparando com o mercado americano, e o que a gente está observando aí para frente. Basicamente, a B2L, nós somos uma associação nova, a gente tem pouco mais de um ano, e hoje a gente converge mais de 100 empresas de tecnologia do mercado jurídico. Como foi bem colocado pelo Ricardo, pelos demais palestrantes, o grande problema do Brasil, o grande desafio está no contencioso. Então, a gente tem várias empresas atuando em segmentos diferentes com essa perspectiva. A gente tem visto com muito bons olhos o Ricardo e algumas outras iniciativas públicas, e comparando um pouco com o mercado norte-americano. O que tem acontecido nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a gente vê a inteligência artificial sendo aplicada no mercado jurídico de forma muito mais intensa. Então, eu tive há 1 mês e meio no Vale do Silício e tive com uma empresa, CaseTex, é uma empresa hoje que já tem a capacidade de ler um documento em PDF, sugerir as melhores pesquisas relacionadas e preparar uma petição base para que o advogado, obviamente, dê uma leitura final e analise. Então, a gente está acompanhando isso, a gente tem uma expectativa dentro da B2L que no prazo de 1 ou 2 anos essas tecnologias vão estar muito intensas e tem acompanhado nesse sentido. Para não tomar mais tempo, eu acho que era basicamente isso. Convido a todos que queiram eventualmente entrar no site da B2L, lá estão categorizadas todas as empresas, então muito mais para falar do ecossistema, dessa transformação, e também fico aberto aí para dúvidas e questionamentos. A capacidade de síntese é muito grande. Quem dera nós pudéssemos ter igual habilidade, né? Bem, eu acho que é até difícil para nós, né, digamos assim, do judiciário, reconhecer o quão estamos distantes desse mundo digital, dessa tecnologia, dessa pós-modernidade que nos assombra. Eu tenho dito que o direito talvez seja a ciência mais conservadora entre todas, e certamente é a que está ocupando hoje o cenário central dos acontecimentos, e principalmente nós do Poder Judiciário temos uma dificuldade muito grande de adaptação a essas novas tecnologias. Quando a gente fala de adaptação, a gente lembra de Charles Darwin, né? Quando, na sua Evolução das Espécies, salientava muito esse conceito de adaptabilidade, que de todos os seres viventes, nós, os humanos, teoricamente, somos os que mais podemos nos adaptar às mudanças, no caso das sociedades pós-modernas. E vejo que, entre os personagens que ocupam esse palco de acontecimentos, das relações entre os próprios seres humanos, entre os seres humanos e o Estado, vemos aí que os juízes, nós juízes,
somos efetivamente os mais refratários, não intencionalmente, mas aqueles que têm uma formação mais refratária a essas mudanças. Nós tendemos a conservar o que está colocado, o status quo, o que é, de um certo modo, positivo, né? A própria conservação das espécies passa por esse conservadorismo. Mas, quando eu vejo a professora Virgínia falar de mente curiosa, né? E o professor Ricardo também falando da abertura de portas, né? Foi dito também anteriormente pelo professor Flávio, desse aumento de acesso, a facilitação que tem ocorrido de acesso ao Poder Judiciário, nós sentimos isso no dia a dia. E é um paradoxo, né? Quanto mais eficiente é o sistema, quanto mais se permitem novas modalidades de acesso à população, que é excepcionalmente positivo, maior é a dificuldade que nós temos de dar essas respostas, né? Hoje, estamos aí nessa faixa de 100 milhões de processos. Uma corte, como é o STJ, uma corte superior que julga mais de 330 mil processos por ano, uma média de 10 mil por ministro, e a situação não é tão grave no Supremo, mas também próxima a isso, nós não conseguimos responder a essa demanda com o uso dos mecanismos tradicionais de solução de conflitos. Existem vários fatores aí que interferem nessa judicialização excessiva do poder no Estado brasileiro, vamos colocar assim, do Poder Judiciário, e nós devemos ser capazes de encontrar algumas alternativas para nos desincumbirmos dessa tarefa, dessa missão constitucional, sem prejuízo da qualidade, que é, acima de tudo, o que mais preocupa, né? Nós temos um desafio muito grande na conciliação entre uma resposta célere e de qualidade, né? Não adianta respondermos rapidamente às demandas sem que isso também traga um mínimo de qualidade desejada de todo o provimento jurisdicional. E aí eu encerro com um pensamento que eu sempre aludo, de Edgar Morin, que diz mais ou menos o seguinte: as instituições, para serem modificadas, precisam que as mentes também se modifiquem. E as mentes, para se modificarem, precisam que as instituições se modifiquem. É um círculo, um alimentando o outro. E nós, como seres humanos, somos os personagens dessas mudanças, devemos minimamente estar abertos a essas modificações, essas mudanças, esses desafios que as novas tecnologias nos colocam. Eu agradeço a presença de todos os expositores que abrilhantaram este painel. Parabenizo novamente a condução dos trabalhos, na pessoa do ministro Vilas Boas Cueva e do ministro Raul Araújo. Agradeço a presença paciente de todos os senhores e todas as senhoras e os convido para o retorno às 14h30 para o próximo painel sobre Lawtex. Muito obrigado, uma boa tarde. Ministro, muito obrigado. Parabéns pela... Sim, claro.